José Antônio, seja bem-vindo ao nosso podcast, o podcast do Detetive Virtual. O nosso primeiro contato, se não falha a memória, foi no meados de agosto, onde eu vi a categoria dos servidores do Fisco em manifestação em frente à Lese. Naquele momento, a categoria foi recebida pelos deputados, se houve alguma promessa, algum empenho, se foi votado, houve alguma conquista a partir daquele momento? Naquela luta nossa, nós fizemos diversas manifestações, né? Não só na Lese, fizemos na frente do Palácio de Despacho, né? Na Adela Franco, fizemos na Secretaria da Fazenda, e ali era uma luta para que regulamentasse uma produtividade que tinha sido aprovada em 2023 O e não governo, tinha até hoje sido regulamentada. Então nossa luta era pela regulamentação. E no meio da luta, o governo deu um cavalo de pau e transformou essa produtividade excluindo aposentado. E a gente não aceitou. A eles que gente os aposentados, excluindo aposentado do recebimento dessa verba, né? E como o sindicato representa ativos e aposentados, e até por força da Constituição, que diz que servidores que ingressaram até 2003 no serviço público, seja estadual, seja municipal, seja federal, eles gozam da paridade. Que é paridade? É toda vez que um servidor da ativa tiver algum ganho financeiro, tem que ser extensivo ao aposentado. E o governo não estava cumprindo isso. Então a gente fez aquela luta toda, diversas manifestações frente à Assembleia, conversamos com diversos deputados da situação, da oposição. Eles entendiam, ficaram solidários com a nossa causa, porque era uma causa justa, porque a lei que estava sendo modificada, a lei anterior previa o pagamento para aposentado, e a nova lei que o governo mandou não previa. Ficaram solidários, mas daí a votar, né, da forma que sim, a gente quer, são outros 500, como diz o ditado. não votaram E, nada. infelizmente, os deputados eles têm uma lealdade assim muito forte com a pauta do governador, então não contraria em nada, né? Teve até o esforço de alguns, né, como o líder do governo, de tentar modificar, tentar conversar com o governador, mas o governador e a secretária da Fazenda estavam intransigentes com relação a essa questão e a lei foi aprovada da forma que o governo enviou. Não conseguimos emplacar nenhuma emenda no sentido de garantir o direito dos aposentados. José Antônio, você sendo do Fisco, de onde arrecada, sabe, tem conhecimento da arrecadação do Estado. O Estado tem recurso suficiente para manter o pedido para os aposentados? Nessa questão dessa luta, tem recurso suficiente? Sim, tem. O estado de Sergipe está vivendo um momento, do ponto de vista financeiro, eu acho que dos últimos 25, 30 anos, o Estado nunca teve numa situação financeira tão confortável, né? Trouxe até alguns dados aqui É muito importante para. que mostram isso. O comprometimento de despesa com o pessoal atingiu, acho que o menor nível dos últimos 25, 30 anos. O comprometimento de despesa pessoal com relação à receita corrente líquida, Sim. que é um dado importante, né, que é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, alcançou 38, alguma coisa, né? É o menor comprometimento pessoal. Então, o Estado tem condições financeiras de atender servidores ativos, servidores aposentados. Falta vontade política, né? A vontade política porque o Estado sempre quer conter, né, a despesa com os servidores, numa visão fiscalista, para sobrar dinheiro para conceder renúncias fiscais e outros benefícios para a classe empresarial, né? Então, as demandas dos servidores são sempre mitigadas, né? Agora E colocar. quando se trata de aposentado, pior ainda porque a visão, como a visão é privatista, é a visão
meritocrática. O aposentado já não produz mais, então escanteia o aposentado. Ele trata o servidor aposentado como uma forma descartável, algo descartável. Não olha que aquele servidor contribuiu muito na arrecadação, porque um Estado, ele só, ele só trabalha, só leva serviços para a comunidade se tiver o profissional fiscal, aquele que vai cobrar os impostos, porque é algo muito importante. Claro que ninguém fica feliz em pagar, principalmente com essa carga tributária, muitos impostos. E quando você tá na ativa, lutando, fiscalizando, e chega o seu momento, que é o momento da aposentadoria, e você não ser reconhecido, isso dói na alma. Dói na Sim, alma. Como é que você sente com assim? certeza causa revolta, porque são pessoas que dedicaram Uma vida 40, inteira. 45 anos de trabalho. O que existe hoje de know-how, de tecnologia, de processos, foram construídos por essas pessoas, as gerações que estão chegando, elas apenas estão aperfeiçoando e até criando coisas novas. Mas é basicamente pegando aquilo que foi construído por essas gerações passadas. E isso causa, assim, uma grande revolta nos servidores aposentados. E cria um problema em função disso, desse desrespeito ao aposentado, cria um problema, porque nós temos servidores na ativa com mais de 70 anos, que, que tem medo de se aposentar exatamente por conta dessa perda que há na aposentadoria, perda salarial. Então, nós temos servidores Com a idade de 70 anos, com mais de nativa. 70 anos Nativa. na ativa. Só vai se aposentar quando atingir a idade limite no serviço público, 75 anos. Você tem que sair do serviço público, 75 anos. A gente tem pessoas com 74 e está completando 75 agora. Então vai sair na chamada que a gente chama de expulsória, né? Agora, por que não se aposentaram antes? Pela insegurança da aposentadoria. Porque quando você se aposenta, o governo concede benefícios frágeis, né, para os ativos, né, verbas fragilizadas, né, e não estende para os aposentados. A categoria dos servidores do fisco, vocês são atendidos, vocês têm plano de saúde. Qual é o plano de saúde da classe? Nós temos plano de saúde financiado pelos próprios auditores. O Estado não financia. Não financia? Não, não. O plano de saúde da gente é Cassim, que é um dos melhores planos de saúde que existe, segundo a ANS, bem administrado pelos colegas Balbino e o colega Ricardo, mas é custeado totalmente pelos servidores. É uma cooperativa, é um plano cooperativo, onde a despesa mensal é rateada entre os cooperados, que no caso são os auditores. Nem todos têm, nem todos Sim. aderiram, né? Mas a grande maioria aderiu e tem outras categorias também que é permitido aderir, né? Outras categorias de servidores, como os auditores do município de Aracaju, delegados, procuradores do Estado e outros servidores que têm interesse que também, às vezes, aderem e faz parte dessa cotização, né, dessa cooperativa. Então, é isso que a saúde é custeada com o nosso próprio dinheiro. Próprio dinheiro. Agora, colocamos na pauta esse item. A nossa pauta que nós apresentamos à secretária da Fazenda em outubro, né, final de setembro, início de outubro, conta ajuda de custo de saúde. Porque os servidores do Judiciário têm auxílio de saúde, servidores do TCE, Tribunal de Contas do Estado, têm auxílio de saúde, o Ministério Público tem auxílio de saúde, a Assembleia Legislativa tem auxílio de saúde, e os servidores do Executivo não têm auxílio de saúde. E os servidores que arrecadam não têm auxílio de saúde. Então colocamos na pauta esse item também na próxima pauta que a gente espera estar discutindo. É muito importante, como você falou, que quem arrecada não tem direito.
Porque a roda mestre desse Estado é quem trabalha arrecadando. Exatamente. Você, como servidor, como você enxerga o Estado arrecadando, é autossuficiente e ainda o governo faz empréstimo? Olha, Esses empréstimos, empréstimos, empréstimos. O Estado tem capacidade hoje de adquirir empréstimo, já de governos anteriores e mantido por esse também, pelo o Fábio Mitidieri, o governo deles. veja, desse ponto de vista de empréstimo, o Estado tem capacidade de empréstimo muito boa. Eu acho que é um dos estados do Brasil que tem a melhor capacidade de empréstimo, porque ele não. Os empréstimos que o Estado tem até hoje, eles são valores assim diminutos com relação à arrecadação. Tem um cálculo que eu não sei de cabeça agora, mas posso explicar posteriormente, que é determinado pelo Senado Federal, onde o Estado não pode se comprometer com empréstimo até X% da sua arrecadação. Então, o Sergipe está muito aquém ainda desse comprometimento. Então, tem espaço para adquirir empréstimos, né? A política de empréstimo ela deve vir naquela situação onde você precisa investir em bens de capitais, infraestrutura, né? Construção de pontes, construção de estradas. É natural que o Estado, às vezes, não tenha o recurso imediato e recorra ao empréstimo. Agora, isso não pode se tornar uma, uma coisa assim constante, né? Mas aqui nós É, estamos vendo constante. tem que haver um planejamento. Olha, preciso construir a estrada por exemplo, de Aquidabã Propriar, né? Uma nova rodovia Aquidabã Propriar. Então, vou gastar quanto? Vou gastar 50 milhões. O Estado não tem 50 milhões de caixa imediato. Então, vamos recorrer a um banco para fazer o empréstimo, né? Isso é normal, né? Agora, não pode se tornar uma política, abandonar a política arrecadatória e substituir pela política do empréstimo, porque um dia a casa cai, um dia o valor da dívida está maior do que a capacidade de Sim. pagamento, né? Porque, olha, um dos melhores empréstimos que houve, que foi discutido na época, do saudoso Marcelo Deda, foi o Proinvest. Você tem conhecimento daquele empréstimo, da forma que foi feito, como foi feito? Você tem conhecimento? Por alto, eu não tenho conhecimento profundo, precisei estudar o assunto, mas o Proinvest foi para investir basicamente em rodovias, né? Sergipe tem uma malha rodoviária, ainda hoje, a malha rodoviária é muito precária, né? Você anda pelo interior do estado, na ligação entre municípios, as rodovias estão cheias de buracos, né? Então, o Proinvest naquela época foi basicamente para investir nessa área Sim, aí de recuperação de rodovias, né? Acho que o valor previsto, acho que já foi investido, não tenho essa informação, né? Mas foi um valor considerável na época, né? sim. Porque depois do Proinvest houve outros e outros empréstimos. No final do governo Belivaldo Chagas, um empréstimo. Esse governo, outro empréstimo. Além da arrecadação com a venda da DESO. Eu vejo isso como preocupação. Eu vejo isso assim, as gerações futuras podem pagar a conta. Sim, os juros do sistema financeiro são exorbitantes, né? Então, se o Estado ele exacerba na sua política de financiamento de empréstimo, ele corre um risco de se tornar insolvente no futuro, né? Como Sim, temos diversos estados hoje que padecem disso. O Rio de Janeiro é um deles, Minas Gerais é um deles, Rio Grande do Sul, Alagoas um tempo atrás, né? Era um estado que tinha um comprometimento com financiamento e empréstimo assim. E tinha uma série de restrições em função disso. Esses estados têm uma série de restrições impostas pelo governo federal por conta dessa dívida muito alta, né? Então, Sergipe não tem esse problema hoje.
Agora, é preciso tirar o pé do freio devagar, porque no futuro, se for só a política do empréstimo, a gente pode comprometer as gerações futuras, como você está dizendo aí, comprometer Sim, as finanças futuras, porque né? eu enxergo assim, empréstimo só recorre quando não temos. Às vezes, por uma necessidade, o Estado. Se o Estado é autossuficiente. Aí o que me estranha, eu venho insistindo ainda, é essa quantidade, essa política de empréstimos, e realmente as gerações futuras é quem sofre. E como diz assim, aí quem está na linha de frente, arrecadando, fiscalizando, cobrando o que é devido, porque pagar imposto é bíblico, até a Bíblia fala pagar. É importante, porque quem sustenta o judiciário, o Ministério Público, a Polícia Militar, são os fiscais. Você está diante de mim, é você. É sua classe. Não só em Sergipe, em todos os estados. Quem sustenta tudo isso aí é quem está na frente ali fiscalizando, arriscando a vida, Enfrentando resistências, verdade. enfrentando resistência, você está na luta. Resistência de toda ordem. Exatamente. E algo bíblico. A Bíblia fala assim nos cobradores de impostos assim. Mas é algo, não tem como fugir. É você dar sua vida, você é dedicado, você vê um colega trabalhando aos 74 anos e não dorme direito, porque ele chegando no final da vida, porque é algo que acontece em nossas vidas, sim, não tem como. É um processo natural das coisas. Todos nós temos nosso tempo. Aí envelhecer preocupado, porque o importante é envelhecer com saúde. E você trabalhou uma vida inteira, vocês, uma vida inteira. Chegando agora, ser tratado como uma figura Ter seu descartada, direito sonegado, ser sonegado. descartado, exato. E você traz dados importantes, informações que eu peço até que você explique, assim, olhando para a câmera, sobre esses dados Então, é é, dados arrecadatórios, né? da arrecadação. Que Aí eu vou pedir até justificam para colocar na tela para você falar, assim, para que não justifica essa política essa de empréstimos constantes, isso. né? Porque a arrecadação ela tem É. sido. Quadro do resumo. Essa aí é a despesa, as perdas salariais dos servidores. Isso foi feito a pedido do Sindifisco, mas serve para quase todos os servidores Sim. do Executivo. Que os servidores do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público, anualmente eles têm a revisão salarial. Mas os servidores do Executivo, eles ficaram em 2013 até 2021 Sim. sem revisão salarial. E gerou essa perda salarial aí. Se você pegar o IPCA e IBGE, é 43% de perda, 43,75%. Se você pegar o INPC, é 43,49%. A diferença entre INPC e IBGE é a fórmula de cálculo, né? Mas a diferença é pouca, né? De forma que a perda salarial está em torno de 43%. Entendeu? E como o Estado hoje vive um momento de bonança na arrecadação, é momento do governador criar uma política de recuperação salarial. O Sindifisco está fazendo, já tem mais ou menos uma ideia de procurar outros servidores para a gente tentar aprovar na Assembleia Legislativa uma política permanente de revisão salarial com base na arrecadação. Uhum. Para não dizer que não, a gente não pode se comprometer com obrigações futuras, porque a arrecadação não garante. Não, a gente vincula a arrecadação. Mas a gente precisa de uma política efetiva e constante para que não aconteça o que aconteceu de 2013 a 2021, os servidores sem revisão salarial. Vocês passaram de 2013. Até 2021. 2013 a 21. Foram 10 anos. 10 anos sem revisão salarial. E as revisões que aconteceram ultimamente, no último governo de Belivaldo Chagas, no último ano do governo de Belivaldo Chagas, e nos 3 anos, né? 3 anos do governo Mitidieri, as revisões salariais concedidas não acompanharam a inflação.
De forma que a gente tem outro estudo, eu não trouxe aqui, mas só no governo Mitidieri a gente tem 5% de perda salarial. 5%. 5% de perda salarial. E isso atinge diretamente o aposentado. Porque o percentual de revisão salarial vai direto no vencimento base do aposentado. Os servidores ativos, às vezes, têm uma escapatória, que eles uma gratificação, mas o aposentado é zero. Se ele não tiver a revisão salarial, acabou. Então, a perda salarial, 43%, mais os 5% agora do governo Mitidieri. Tem condições de atender? Tem. A arrecadação aqui, aí você pode colocar os dados arrecadatórios aí, tem os dados fiscais, tem uma tabela aí que eu trouxe. Olha, Essa tabela? essa tabela aí. Sim. Dos últimos 12 meses, de setembro para trás, Sim. o Estado arrecadou 16,9 bilhões. Estamos falando em valor cheio, né? Você está falando valor cheio. 16 bilhões 911 milhões 154.637. Então, dos últimos 12 meses, de setembro para trás, o Estado teve esse ingresso nos seus cofres. Aí, considerando a receita própria, que é ICMS... Mas nesses dados aí não tem... Ainda faltam os recursos constitucionais. Não, aí já está incluído. Todos os recursos. Aí é o recurso próprio e as transferências constitucionais. Sim. Né? Aí é o total. No mesmo período de 2020, setembro de 2024, voltando para trás, arrecadou 13,8 bilhões. Então, dos últimos 12 meses, o Estado arrecadou 3,05 bilhões a mais que o período dos 12 meses anteriores. 22% de crescimento. Tem condições de atender a demanda de servidores. São quantos servidores do fisco? No Ativa e aposentados ao todo? No fisco ativos nós temos 420. Eu não tenho o último número, porque se aposentaram, eu acho que 5 ou 7 no mês passado. Mas em torno de 420, 425. Aposentados nós temos 400. 404 aposentados. Que pagaram a conta na atividade para quando chega o momento de aposentadoria ter o mesmo benefício. E não o mesmo benefício. E esse não tem. E não tem. Que alega o déficit previdenciário. E está acontecendo uma coisa, inclusive o Sindifisco participou ontem, de uma manifestação de servidores da saúde e da educação contra as OS, que a OS vai prejudicar o fundo previdenciário. Porque a OS é a contratação de servidores pelo regime seletista através dessas OS, que não tem, que são empresas privadas. E não vai ter servidor para alimentar o fundo de previdência. Então, a tendência é haver mais déficit no fundo previdenciário e mais justificativo para não conceder revisão salarial para aposentado. Né? Eles estão criando, ao meu ver, o trem da alegria. Sim. Dos anos 80, lembra? É um trem da alegria também, porque as OS não existe concurso público. No entanto, vai uma cartinha do político, né? Isso. Eu preciso de tantas vagas aqui para fulano, cicrano. Veja aí. Então, é uma burla o concurso público. É uma burla, vai ter consequência no fundo previdenciário, porque não tem servidores para alimentar o fundo. E o fundo é solidário. O fundo é alimentado pelos servidores ativos. Se não tem servidores ativos, que o Estado contrata através de organizações sociais, quem é que vai alimentar esse fundo? Então vai ter mais déficit e mais justificativa para achatar os vencimentos dos aposentados. Então é preocupante. É preocupante pela questão que um servidor, não servidor CLT, ele custa para os cofres públicos 80% de contribuição, diferente do concursado. Diferente. Porque, olha, para um concurso, qual é a despesa que o Estado vai ter com o servidor concursado? Eu acredito que é 20% de arrecadação das cargas, dos direitos INSS ou outros direitos que desconta. Já quando faz um CLT, uma contratação dessa,
realmente o rombo, vamos tratar em rombo mesmo. Porque vai fazer o contrato com a OS, né? E vai pagar a OS. A OS vai se virar para pagar o servidor, né? Então é uma política privatista do Estado muito prejudicial. E com consequências não só para os servidores da saúde, da própria saúde e da educação, mas consequências para todos os servidores públicos em função disso aí. Olha, ontem eu participei da manifestação dos servidores e eu vi uma declaração de uma servidora não, de uma concursada. Ela fez o concurso da saúde recentemente. Ela já é uma pessoa de meia idade, devia ter uns 40, 45 anos. Diz, olha, me formei já com 40 anos. Fiz o concurso, passei e estou no risco de não ser convocada porque o governo mudou a política de, ao invés de contratar servidores efetivos, contratar organizações sociais. Aquilo chamou atenção, né? Então, essas medidas políticas, elas trazem consequências diversas, né? Essa que eu acabei de falar, questão previdenciária, mas também essa da servidora que se esforçou, o sonho dela, estudou, se formou, sonho de ser se servidora preparou, pública. sonho de ser servidora pública, e agora frustrado porque o governo vai implantar a política de contratação de OS para gerenciar e comandar os hospitais, né? Difícil. É lamentável. Então, a arrecadação, voltando aqui, olha, vamos para a receita corrente agora desse ano. 2025. 2025, 11 bilhões, 11,2 bilhões. Sergipe arrecadou em 2025 1,6 bilhão até setembro. Até setembro. Falta outubro, novembro, dezembro. Faltam praticamente 3 meses, fechando os 3 Não, meses. corrijo. Esse dado aí é até agosto, que é o último relatório quadrimestral que a Secretaria da Fazenda apresentou. Até agosto. Então, até agosto, arrecadou 11,2 bilhões, que dá 1,6 bilhão a mais que mesmo período do ano passado. 17% de crescimento de receita. Receita corrente. Quando você vai para a receita própria, cresceu 12%. Bem acima da inflação. A inflação deve estar em torno de 4%, né? Isso. Então você tem aí um ganho real de 8 pontos percentuais acima da inflação. Então o Estado está bem financeiramente. Muito bem, obrigado. Pode investir, pode melhorar a vida do servidor, recompondo essas perdas salariais que a gente acabou de apresentar. Agora falta vontade política, né? Porque, infelizmente, a visão fiscalista prevalece e trata o Estado, às vezes, como se fosse uma empresa, e não é. O Estado, ele não visa lucro, o Estado visa prestar serviços públicos à sociedade. Sim. O objetivo não é o lucro. Uma empresa, tudo bem, a empresa trabalha em função do lucro. O Estado deve trabalhar em função da dignidade dos seus cidadãos, né? Melhorar um posto de saúde, melhorar uma escola, construir parques para as pessoas se divertirem, ter o controle, ter saúde a partir do controle das empresas para que produzam bens que não prejudiquem a saúde das pessoas. Ou seja, tem toda uma função importante para trazer dignidade ao cidadão. Então, esse é o viés, esse é o princípio maior de existência do Estado. Mas, infelizmente, a visão fiscalista é um Estado reducionista do ponto de vista de prestação de serviço e de atendimento das demandas de servidores para que sobre dinheiro, não sei para quê. Eu escutei uma entrevista do governador dizendo que o dinheiro da DES está guardado. Olha, dinheiro do Estado não é para guardar, é para investir. O dinheiro está guardado. E a água? É para investir. Não, assim, ele falando que o dinheiro da DES está guardado. Certo? Guardado.
tudo bem, está nos cofres, guardado. Mas enquanto está guardado, o usuário da DESO sofrendo falta de água. Vai voltar àquela época de comprar água nos carros-pipa. Tivemos problemas e no interior do estado é pior ainda, viu? Sofrer. É, Eu quero ver interior como é do que ele vai no próximo ano pedir voto lá no interior, pessoal. Eu Com a lata. participo de um grupo de zap, colega lá do meu povoado, minha origem lá, Lagoa do Mato, aqui da Ban. Antes de ontem, volta meia-noite, mandou uma mensagem lá. Tô acordado até agora, esperando a água aqui. Falando na água, eu vou Porque pedir até a produção para ver se encontra uma letra de uma música Lata lata Velha d'água na na cabeça. cabeça. Se procurar, se ele encontrar a produção encontrar, nós vamos colocar, porque realmente é muito importante tratar desse assunto da água, porque a água é vida. Isso. E ouvindo do governador, o governador falando, olha, o dinheiro da DESO está guardado. Aí o dinheiro da DESO está guardado, mas ele empréstimo. Cria várias especulações sobre esse assunto. Aí ele merece ouvir aquela música Lata d'Água na Cabeça. Aí, procurando no Google, no, no aplicativo, encontra essa música, essa pérola. Exatamente. Mas olha, eu notei aqui uma pergunta que é muito importante. Eu vou até ler para você, olha. O governador Fábio Mitidieri tem feito diversos elogios à atual Secretaria da Fazenda. Na sua visão, esses elogios são merecidos ou apenas uma estratégia política para manter a categoria sob controle? Porque ele tem elogiado bastante, né? Veja, a nossa secretária da Fazenda, depois de muitos anos, é uma secretária da Fazenda que não é de Sergipe, ela é de fora do estado, né? E ela chegou, eu diria, assim, com uma visão diferente dos secretários anteriores, porque a gente tinha uma política na Secretaria da Fazenda de desleixo com a arrecadação, total desleixo, né? Não estou dizendo que isso mudou totalmente, mas tivemos uma melhoria nesse aspecto, entendeu? Onde a arrecadação ela tem mais uma preocupação, mexeu em algumas peças que administrava a Secretaria da Fazenda, que teve efeito positivo na arrecadação, estimulou de alguma forma os auditores, e isso resultou em crescimento de arrecadação. Porém, a visão fiscalista ainda da Secretaria da Fazenda, ela prevalece. É essa visão que eu acabei de explicar, onde a questão fiscal ela é mais importante do que a dignidade das pessoas. E isso tem que mudar, entendeu? O Estado está arrecadando, a economia está ajudando, os auditores estão empenhados. Agora, é preciso reconhecer o trabalho dos auditores. Porque senão chega um momento em que você se empenha e não tem o devido reconhecimento, gera uma frustração e aquele trabalho que vem sendo executado, naturalmente é reduzido. As pessoas perdem o estímulo. Porque as pessoas não são máquinas que você ligou e as pessoas são movidas a estímulos, né? A ser considerada, a ser respeitada em seus direitos. E temos muitos direitos que não estão sendo respeitados. Nós temos, vou citar um, olha. Nós temos no serviço público a licença-prêmio, que a cada 5 anos o servidor tem direito a 3 meses de licença-prêmio. A cada 5 anos. Todo servidor público. E temos alguns servidores prestes a se aposentar. E não gozaram a sua licença-prêmio por causa da circunstância do trabalho. Porque nós temos em diversos locais de trabalho a quantidade reduzida de auditores. Último concurso. O último concurso foi em 2020. Agora, a semana
Final de setembro teve um concurso e 2023 teve outro concurso. Mas a gente estava sem concurso de 89 até 2023. Sim. Então a gente tem diversos locais que tem um auditor trabalhando, quando na verdade são necessários 3 ou 4. Então esse auditor não saía de licença para o serviço não parar. Às vezes o chefe, rapaz, segura aí, porque eu vou colocar quem no seu lugar? Então essas pessoas ficaram acumulando essas licença-prêmio. Elas não gozaram licença-prêmio. Agora estão na iminência da aposentadoria. O Estado está obrigando a gozar a licença-prêmio antes de se aposentar. Isso é uma crueldade com o servidor. Quer dizer, o servidor é obrigado a gozar a licença-prêmio antes de se aposentar. Enquanto outros poderes, a exemplo do Poder Judiciário, indeniza a licença. A própria polícia tem uma lei que garante a indenização da licença quando ele não goza. Servidores do fisco não Os servidores do fisco Mas não, vocês estão lutando? não são indenizados. Estão lutando São para obrigados. receber? Colocamos na pauta isso, mas infelizmente não fomos atendidos. Né? Mas cabe discussões judiciais sobre esses temas? Sim, nós tivemos uma liminar que foi concedida há cerca de 15 dias, desobrigando o gozo da licença-prêmio quando o servidor tiver já com tempo de aposentadoria. José Antônio, tem servidores que, nessa questão, tem servidores que têm quanto tempo de licença acumulado? Nós temos servidores com 4 licenças, 5 licenças, temos servidores até com 12 licenças acumuladas. E vão perder? Não, os servidores vão perder esses direitos, esse benefício, que é lei, está na lei. Na verdade, ele não é indenizado, ele é obrigado a gozar antes de se aposentar. Sim, mas não chegando isso, eles vão perder. Sabe? É essa questão. Aí vai para a justiça. Aí a justiça tem concedido. Quando se aposenta, você se aposentou e você tiver licenças acumuladas não gozadas, a justiça manda pagar. Entendeu? Só que vai para precatório, e precatório são 15 anos. 15 anos. Aí, veja, a pessoa, homem ou mulher, já está com 70 anos, se aposenta e tem mais 15 anos para aguardar, provavelmente já faleceu. Né? Sim. Então é um patrimônio que vai ficar para os herdeiros. Né? Mas a gente vive esse desrespeito. Então, por conta dessa visão fiscalista, porque quer ter um menor custo, né? Desconsiderando os direitos das pessoas. Então a secretária da Fazenda, ela tem esse fato positivo, mas tem esse lado que ela precisa ser mais humana, certo? Tentar conciliar a questão fiscal do Estado, que é importante, mas sem desconsiderar a dignidade das pessoas. Né? Eu acho que tem que ser nessa linha. Então a pergunta inicial que você fez é que ela veio, criou alguns pontos positivos dentro da Secretaria da Fazenda, a gente tem que reconhecer, mas a gente precisa melhorar muito essa relação humana da secretária com relação a reconhecer os direitos dos servidores. E também ela precisa endurecer um pouco. Ela também, é da carreira? É de carreira? Ela é de Brasília, ela é da Secretaria do Tesouro Nacional. Sim. Ela precisa também endurecer um pouco com relação a essas concessões de benefícios. Por exemplo, ontem foi aprovado na Assembleia Legislativa um benefício para quem para os ricos, na verdade, para os afortunados de Sergipe, a gente pode dizer isso. Porque para um pequeno grupo. É o ITCMD. ITCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doações. A alíquota máxima desse imposto é 8%. Então, se uma pessoa falecer e tiver bens os herdeiros pagam 8% sobre o patrimônio. Né? E ontem foi aprovado na Assembleia Legislativa uma lei que reduz para 3% até dezembro. Então, é o imposto mais justo que existe. O TCMD é o imposto mais justo porque ele cobra de quem tem patrimônio. Mas foi reduzido mais de 60%. De 8% passou para 3%. E doação... E o Estado, com
revisão com esse projeto, aprovado, claro, deixa de arrecadar? Você tem mais ou menos ideia quanto deixa de arrecadar? Eu não sei porque o TCMD, como ele é um imposto que depende de doação e de herança, né? Transmissão causa mortes, não tem como você medir, né? Porque não depende do crescimento da economia, depende das pessoas que faleceram, deixaram patrimônio para os seus herdeiros, né? Depende da vontade das pessoas de fazerem doação para seus filhos, para terceiros. Então não tem uma previsão exata, né? Agora, é preocupante primeiro porque é uma questão excepcional, porque fica parecendo que é dirigido a uma pessoa específica, que já aconteceu em Sergipe. Já aconteceu em Sergipe no passado, né? Onde um grande milionário de Sergipe, querendo transferir seu patrimônio para os familiares, o Estado reduziu a alíquota naquele momento, naquele período, né? Aconteceu novamente. Então fica parecendo que é um benefício Para dirigido alguém. para alguém, entendeu? Isso não é bom. Isso não é bom. Porque Sim, cria uma instabilidade e a pessoa que pagou 8, né? sim, Eu fiz um inventário de herança há 5 anos atrás, paguei 8. Agora, fulano hoje foi beneficiado com 3. Isso não é bom. Então, cria uma instabilidade e reduz a receita pública, né? Reduz a receita pública. Então, isso não é bom. Como a gente tem a redução de receita pública sobre diversos aspectos. Nós temos isenções, assim, em todas as áreas, né? De setores que têm relações políticas fortes em Sergipe e conseguem essa redução de impostos. Por exemplo, o setor de milho. Milho. Quem produz milho em Sergipe, basicamente, é os grandes fazendeiros e a classe política. Você tem ideia, Sergipe planeja produzir esse ano 1 milhão de toneladas de milho. Isso, considerando o preço da saca, isso representa, em termos de movimento financeiro, mais de R$ 1 bilhão. E o governo reduziu, não foi esse governo, foi o governo anterior, reduziu para 2%. A alíquota é 19%. Reduziu para 2%. E mesmo assim, a sonegação. E mesmo assim, temos 2 postos fiscais que está na área de produção de milho, que é o posto fiscal de Simão Dias e o posto fiscal de Carira. Simão Dias é o município que mais produz milho em Sergipe, talvez no Nordeste. E vai ser fechado esses 2 postos. Não vai haver fiscalização. isso é ruim, Então você já paga. péssimo. Reduziu de 19 para 2 e o aparato fiscalizatório para garantir o pagamento dos 2 está sendo fechado sem uma justificativa plausível, né? Então, essas coisas a secretária da Fazenda precisa ficar atenta, né? Porque isso é receita pública que vai para o ralo, né? Sim. E, em contraposição, a gente vê a dificuldade de avançar em direitos e melhoria dos serviços públicos. José Antônio, olha, muitos se fala sobre carga tributária alta em Sergipe. Realmente, cobra mais impostos que outros estados ou apenas uma questão de má administração do que o que arrecada? Não, a carga tributária em Sergipe, por incrível que pareça, hoje é uma das menores do Brasil. Nosso ICMS, o valor, assim, na Então, íntegra. ICMS Sergipe hoje é 19%. Em outros estados? Olha, nós temos estados com 21, com 22, com 20, 20,5. Tem estados com 17, outros estados com 18. No Nordeste, eu acho que Sergipe talvez. Eu tenho esse levantamento assim, mas não sei de cabeça. Mas eu acho que talvez seja a menor alíquota, 19, porque a maioria dos estados aumentou. A Bahia, por exemplo, é 20,5. Né? Alagoas, se eu não me engano, é 20. Então a alíquota do ICMS Sergipe ela é pequena. Tem alguns produtos que pagam mais, em função que tem um fundo de combate à pobreza que
Tem alguns produtos que pagam 2%, mas são poucos produtos, né? Que aí vai para 21, 19 mais 2, né? Mas são poucos produtos. Mas, no geral, a alíquota tributária de Sergipe não é das maiores, não, né? Eu vejo muita conversa de pessoas, né, dizendo que a gasolina em Sergipe São os dublês de economistas. dublê de economista, é cara por conta do imposto de Sergipe, e não é verdade, né? Não é verdade porque o imposto ele é igual no Brasil inteiro. No caso do combustível, né? Seja etanol, seja gasolina, seja diesel, seja gás liquefeito de petróleo, botijão, ele é padrão no Brasil inteiro. Porque ele tecnicamente a gente chama de alíquota ad rem. É um valor fixo sobre um volume. Então, 1 litro de gasolina tem, eu não sei, não lembro de cabeça, mas tem, vamos imaginar, 50 centavos de ICMS. Então, é fixo no Brasil inteiro. Vale para o Brasil inteiro. Então, essa justificativa de dizer que a gasolina em Sergipe é mais cara por conta do imposto de Sergipe que é mais caro, não é verdade. Aí a política dos fornecedores de combustível, de cobrar mais caro, como realmente cobra. Eu estive no Espírito Santo a semana passada, gasolina lá eu vi em vários postos, 5,80, 5,90. Aqui a gente está pagando 6,60, né? 6,65. E não há discussão sobre isso. Né? Aí já é uma questão, eu acho que não é mercadológica, eu não entendo da área de mercado do combustível, não sei se é mercadológica, porque em Brasília não tem refinaria, é bem mais barato. Em Espírito Santo não tem refinaria, é mais barato. Aqui o preço chega a ser quase R$ 1 mais caro, por quê? Né? Então não é o fator carga tributária. A carga tributária ela é unificada no Brasil inteiro para a questão dos combustíveis. É questão de mercado. De mercado. É porque realmente se discute e hoje você está tirando bem a dúvida, sim, e chamando a atenção para muitos refletirem. No Espírito Santo não tem refinaria. E a gasolina, o valor menor. E nós estamos próximo de refinaria. Sergipe não tem refinaria, mas temos Recife, ou na Bahia. E realmente não justifica. Não justifica. Não justifica. O pessoal fala que foi por conta da privatização da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, né? Sim. Que gera um preço, mas eu não sei como se ela é fornecedora única, se os vendedores e as distribuidoras, as distribuidoras, na verdade, né? Porque a refinaria, o combustível, ele tem uma cadeia lógica onde a refinaria não pode vender diretamente para o posto. A usina de etanol não pode vender diretamente para o posto. Ela vende para a distribuidora e a distribuidora revende para o posto, para o consumidor final. Eu não sei qual é a dificuldade de pegar combustível, se o preço da Bahia está caro, qual é a dificuldade de pegar em outros estados, né? Sim. Onde a refinaria não foi privatizada ainda, né? Exemplo de Pernambuco, onde a refinaria ainda pertence à Petrobras. Não consigo entender essa lógica aí lógica, de né? mercado. Mas olha, Zé Antônio, estamos chegando ao nosso final do nosso podcast. Mais uma vez eu quero agradecer e agradecer a sua forma carinhosa quando eu te abordei, fiz a abordagem lá em frente à Assembleia, fazendo o convite, e você de imediato já deixou o contato. Só ficou só para marcar, houve alguns desencontros, mas chegou o grande dia. Eu quero agradecer a você pela participação e você fique à vontade para as suas considerações finais. Não, o Sindifício fica imensamente agradecido, né? Primeiramente porque a gente dá visibilidade à nossa luta, né? A gente mostra para a sociedade a nossa luta, a justeza das nossas reivindicações. E segundo ponto é que nessa área tributária, infelizmente a população paga o imposto, todo imposto é pago por ela, mas ela
não conhece os meandros, né? Ela não sabe, por exemplo, eu acabei de citar aí o combustível e diz, não, aqui é caro por causa da carga tributária, e não é, né? Eu já vi muito também dizer, não, o Brasil é a maior carga tributária do mundo. Não é. Então são informações que a gente que trabalha na área, que somos agentes do Estado, da área tributária, tem a obrigação de esclarecer. Então esse espaço aqui é um espaço para a gente apresentar, né, para a sociedade as nossas justas reivindicações e, ao mesmo tempo, fazer esclarecimentos que a sociedade não tem acerca da tributação, Sim. né? Então, é sempre fundamental. O Brasil, a gente pode dizer, já explicando esse mito que é a maior carga tributária, nós temos a maior carga tributária para o consumidor trabalhador. Aí sim, porque a carga tributária no Brasil ela é centrada no consumo. É no ICMS, é no ISS, é no IPI, é no PIS, é no COFINS, que esses impostos são embutidos nos preços das coisas que a gente compra e nos serviços que a gente utiliza. Então, o consumidor trabalhador ele tem a maior carga tributária, mas quando você vai para a classe média, média alta, onde média alta e os ricos, eles têm a menor carga tributária do mundo, porque eles não consomem toda a sua renda, gasta apenas parte de sua renda, né? E o patrimônio que eles possuem e a renda que eles possuem não é tributada, porque o Brasil tributa muito pouco a renda. A gente tem países que tem carga tributária de imposto de renda de 50%. Esse imposto que eu falei para você, ITCMD, nos Estados Unidos, é por isso que os bilionários de lá criam fundações para deixar o seu patrimônio, porque se ele falecer, o Estado fica com quase todo o valor. Porque eles partem do princípio, e aí é uma formação, né, da sociedade, de que cada geração construa a sua riqueza, não pode receber herança. Aqui não, a gente tem pessoas que vêm desde da época da monarquia, né? Sim. Recebendo herança de herança para transmitir. Então você cria eterniza, né, a desigualdade, onde pessoas não constroem seu patrimônio e recebem apenas a herança e outro já passa para a geração seguinte. Então lá o princípio é o seguinte: cada geração cuide de formar seu patrimônio, porque quando você morrer o patrimônio fica quase todo para o Estado. Então nós temos impostos sobre transmissão, né, sobre causa-morte, chega a 70%. Então você deixa o patrimônio quase todo para o Estado. E aí, para fugir, às vezes, os bilionários lá criam fundações, né, para transferir os seus patrimônios. E no Brasil, a gente tinha 8, eu falei para você, que é o imposto sobre transmissão causa-morte, foi reduzido para 3. Sim. Né? Então, a carga tributária no Brasil ela é centrada no trabalhador. Você viu a luta que foi aprovar uma alíquota mínima para as grandes fortunas agora, né? Para os milionários. Né? A luta que foi. Então, é mito dizer que nós temos a maior carga tributária do mundo. Agora, nós temos uma carga tributária mal distribuída que recai sobre a renda dos trabalhadores. Isso sim. Além disso, para concluir o nosso bate-papo, tem a questão da corrupção. De tudo que você falou, a corrupção sim. Ainda pesa. E como pesa? É outro mal que desvia os recursos públicos, né? E que não só se dá no âmbito público, se dá também no âmbito privado. A gente vê pessoas que investem em empresas e, de repente, aqueles balanços são todos fraudulentos, gerando uma cadeia de pessoas que foram prejudicadas enorme. Então, infelizmente, existe isso, né? E a penalização é pouca, né? Para esses casos. Bem, valeu. Até a próxima. Obrigado.